Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai embarcar numa jornada virtual para um dos lugares mais remotos e fascinantes do planeta. Estão apostos? Nossa expedição pela Oceania está começando agora! Para começar, uma pergunta. Já pararam para pensar o que será que torna a Oceania um continente tão, mas tão diferente? Olha, não é uma coisinha só, não. É uma combinação incrível de geografia, de história, de cultura, e é isso que a gente vai desvendar juntos. Bora lá? Bom, a primeira grande chave para entender a Oceania é o isolamento dela. E não é um isolamento qualquer, viu? A gente está falando de uma separação tão grande que acabou criando literalmente um mundo à parte. O ponto central é esse aqui, ó. A Oceania é basicamente definida pela distância gigantesca que ela tem de outros continentes. É um mundão de ilhas espalhadas pelo Oceano Pacífico. E essa distância toda não é só um detalhezinho no mapa, não. Ela moldou absolutamente tudo, desde os animais que vivem lá até o jeito que as sociedades se desenvolveram. E só para ter uma noção do tamanho disso, o vizinho continental mais perto é a Ásia. E mesmo assim, a distância é enorme. Fora isso, é só água. Água para tudo que é lado. Um oceano que não acaba mais, que ao mesmo tempo protege e isola esse continente. Beleza, agora vamos dar um zoom nos dois países mais famosos e, claro, maiores da região. Eles são tipo as âncoras de todo o continente. Estamos falando da Austrália e da Nova Zelândia. A Austrália é de longe o pedação de terra gigante da Oceania. É o país com mais gente e, olha que curioso, é uma ilha-continente tão imensa que não faz fronteira terrestre com ninguém. Junto com a vizinha dela, a Nova Zelândia, eles formam o polo econômico mais desenvolvido da região. A história mais recente da Austrália começa de um jeito bem peculiar. Depois de ser mapeada pelo capitão James Cook, a Grã-Bretanha viu ali um lugar perfeito e bem remoto para enviar seus condenados. E foi o que fizeram, estabeleceram uma colônia penal. Só mais tarde, com a Revolução Industrial bombando na Europa, que o país começou a atrair colonos em busca de uma vida nova, o que mudou tudo por lá e preparou o terreno para uma decisão bem curiosa. E essa história toda nos leva a um fato muito interessante sobre a capital do país. Por que raios construir uma cidade do zero para ser a capital? A resposta está numa palavra: rivalidade. De um lado tínhamos Sydney, a cidade mais antiga e populosa, do outro Melbourne, um centro cultural e econômico superpoderoso. As duas queriam ser a capital da nação, e o problema é que nenhuma delas estava disposta a deixar a outra ganhar. A solução foi um acordo clássico, né? Para não escolher nenhuma das duas, foi decidido construir uma cidade novinha em folha, estrategicamente no meio do caminho entre as rivais. E foi assim que nasceu Canberra, a capital planejada da Austrália. Certo, agora vamos deixar a parte continental para trás um pouquinho e navegar pelo que é o verdadeiro coração da Oceania, suas milhares de ilhas. Para facilitar, os geógrafos costumam agrupar tudo em três grandes e fascinantes regiões. Essas regiões são a Melanésia, a Micronésia e a Polinésia. Eu sei, os nomes podem parecer meio complicados de primeira, mas calma. A origem deles já nos conta uma história e ajuda a gente a entender a geografia de cada uma. E o segredo tá todo aqui, ó, nos próprios nomes. Primeiro, a Melanésia, que significa Ilhas Negras, uma referência histórica à cor da pele de seus povos nativos. Depois vem a Micronésia, ou Ilhas Pequenas, que descreve perfeitamente a região, cheia de ilhas minúsculas. E por fim, a Polinésia, que quer dizer muitas ilhas, destacando a quantidade absurda de ilhas espalhadas por uma área gigante do Pacífico. Todo esse isolamento que a gente falou não moldou apenas a geografia, moldou também a vida, tanto a vida animal quanto a vida humana. E o resultado de milhões de anos de isolamento é simplesmente incrível. A evolução lá seguiu um caminho totalmente próprio. É por isso que a Oceania é o lar de animais que não existem em nenhum outro lugar do mundo, como os famosos cangurus e os fofíssimos koalas. Da mesma forma, a diversidade de pessoas é imensa. Enquanto a Austrália e a Nova Zelândia hoje têm grandes populações de descendência europeia, o resto da Oceania é um mosaico riquíssimo de culturas e povos indígenas, cada um com sua própria língua, sua arte e tradições milenares. Muito bem! Depois dessa viagem incrível, que tal testar o que a gente aprendeu? Preparamos um quiz rápido para ver quem estava prestando atenção. Vamos nessa? Primeira pergunta: qual é a capital da Austrália? E a resposta é Canberra. Se respondeu essa, parabéns. Pergunta número 2: quais são os dois maiores e mais desenvolvidos países da Oceania?
A resposta correta é Austrália e Nova Zelândia. Terceira pergunta. O que significa o nome da região Micronésia? Significa ilhas pequenas. Tranquila essa, né? Pergunta 4. Qual foi o motivo original da colonização britânica na Austrália? Isso mesmo, foi para servir como uma colônia penal, um lugar para onde enviavam prisioneiros. E a última pergunta. Cite o nome de um dos animais únicos da Oceania. Se a resposta foi cangurus ou koalas, acertou em cheio. Mandaram muito bem. E assim a gente conclui nossa jornada. Exploramos como o isolamento da Oceania criou um continente de ilhas com uma história, cultura e fauna completamente únicas. Vimos a rivalidade que deu origem à Câmara e desvendamos o que está por trás dos nomes Melanésia, Micronésia e Polinésia. Agora a pergunta final fica no ar. Se pudessem explorar uma parte da Oceania, qual seria e por quê? Contem pra gente aqui nos comentários. E, se curtiram esta exploração, não se esqueçam de deixar o like, seguir o canal e ativar as notificações para não perderem as próximas aventuras. Até mais!